E aí, pessoal do nono ano? Hoje nós vamos iniciar mais um capítulo, né, do nosso livro. Espero que todos vocês estejam bem, a família de vocês, e que logo, logo a gente se encontre. Mas enquanto isso, vamos dar prosseguimento aqui ao nosso estudo. Esse conteúdo está entre a página 66 e a página 72 do nosso livro, né? E o tema que a gente vai ver hoje é a população e a urbanização da Europa. É um continente que a gente já está vendo há duas aulas. Essa é a terceira aula sobre o continente e hoje a gente vai tratar sobre a questão populacional. Mais uma vez aí o mapa na tela, né? É sempre bom a gente ter um mapa para a gente observar de que continente nós estamos falando, né? E vamos começar a falar sobre a população, né? A população europeia ela tem 739 milhões de habitantes, é uma população considerável, né? Não é o continente mais populoso do mundo, está longe disso, mas é uma população que é diversificada, uma população com diversas crenças, diversas culturas, muitos idiomas, né, no continente europeu diferentes. O continente também se caracteriza por uma alta expectativa de vida. O que é expectativa de vida? É o número de anos em que é esperado que uma pessoa viva, né? E essa alta expectativa de vida ela se dá, né? Vamos voltar aqui no mapa, nessa parte azul lá de cima, principalmente, né? Que é o norte da Europa, e também na parte oeste da Europa, ali onde estão os países verdes e também os países em amarelo, onde é encontrada uma menor expectativa de vida são os países que estão aí pintados de laranja. Voltando lá, a gente também tem uma característica de ter um crescimento natural pequeno e um crescimento vegetativo negativo em alguns países. Por que que isso se dá, né? É, as mulheres na Europa, elas têm mais condições de estudar, né? É um continente com maior poder aquisitivo. As mulheres têm mais condições de estudar e de se capacitar. Logo, né, a tendência é que essas mulheres elas tenham menos filhos, né? Porque elas ocupam parte do seu tempo com essas atividades. Diferente de países mais subdesenvolvidos, países mais pobres, onde a taxa de fecundidade ela é muito alta. Isso vem criando um problema para os países, né? Os países estão percebendo que se a taxa de crescimento for negativa, ou seja, se o número de pessoas que nascem é menor do que o número de pessoas que morrem, logo essa população vai encolher. E com o passar do tempo, ao passar de 10, 15 anos, isso vai afetar a questão dos empregos, a questão industrial, comercial. Não vai ter pessoas suficientes para ingressar nesses empregos, né? Para suprir essa demanda de empregos. Então, eles vão acabar tendo que recorrer a imigrantes. E eles não querem recorrer a imigrantes, né? Então, há uma política na Europa é, meio que incentivando a população a ter mais filhos. Existem alguns países até que pagam, né, uma taxa mensal para aquelas pessoas, né, aqueles casais que queiram ter filhos. Na França, por exemplo, o último dado de 2018 era, era R$ 800 que cada casal recebia para ter filhos. Só que havia algumas condições, né? O casal ele tinha que ser, os dois tinham que ser franceses, né? E esse casal receberia enquanto a criança tivesse de 0 a 5 anos. Então era bastante tempo, né, que o casal iria receber. São 60 meses, né, recebendo esse auxílio, né, do governo, esse incentivo do governo. Temos que observar duas coisas. Primeiro, que R$ 800 para a gente, para o Brasil, é quase um salário mínimo. É uma quantia significativa. Já R$ 800 para uma pessoa que é capacitada, que tem
está inserido no mercado de trabalho na Europa, R$ 800 não é muito dinheiro, né? As mulheres lá conseguem ganhar muito mais dinheiro trabalhando. Então, esse primeiro ponto já é um ponto que joga contra, né? Esse incentivo aí, né? E outra coisa, né? Na Europa, por exemplo, nós temos uma população bem diversificada, né? Então, eles conseguem essa migração de uma maneira fácil de um país para o outro. O grande problema lá é que eles não querem pessoas saindo de outros continentes, né? Eles não querem africanos, eles não querem asiáticos, eles não querem latinos, circulando livremente no continente europeu, tá? Passando aí, trabalho e condições de vida na Europa. Vamos agora, nós temos que pensar o continente em regiões, né? Os países do norte e do oeste da Europa apresentam alta qualidade de vida. Os países do leste europeu apresentam problemas sociais mais visíveis. Ou seja, há também uma desigualdade entre os países que têm uma alta expectativa de vida, há uma renda maior, há uma qualidade de vida melhor, e há países que a gente tem uma maior violência, apresenta índices de desemprego maior, tem países lá que a corrupção é muito elevada. Então, a gente quando pensa o continente, a gente não pode generalizar de maneira nenhuma, né? A gente tem que pegar cada ponto, cada país tem as suas características, cada país é diferente do outro. Aí, se destaca pela alta urbanização, né? Todo o continente, por quê? Porque a maior parte da população europeia mora em áreas urbanas, em cidades, e uma pequena parcela nas áreas rurais, tá? A Europa é um continente extremamente urbano. E destaca-se pela indústria, comércio e serviços. A indústria, comércio e serviços acaba tendo uma maior importância do que a agricultura e a pecuária, né? No continente europeu. Vamos agora falar dos movimentos separatistas na Europa, né? O que é um movimento separatista? Lembra quando a gente viu que existem algumas nações no mundo com língua própria, idioma próprio, né? Características culturais próprias, modos de se vestir próprios, que eles não tinham um território governado por eles, que eles pertenciam a outros lugares, né? Vimos os curdos, vimos os bascos, e a gente vai falar agora, né? Vamos dar uns exemplos aí de movimentos separatistas na Europa. Nós temos aí os Flanders, que pega ali parte da Bélgica e parte da Itália. Nós temos o Cáucaso, que fica na Escócia, e vamos falar de dois aí povos que ficam aí localizados na Espanha, que é a questão da Catalunha e do País Basco, né? Vamos falar um pouquinho do País Basco. Notem que está marcado aí em vermelho no mapa. A maior parte do País Basco se localiza dentro do território espanhol, mas tem um pouquinho ali também na França, tá? E é um separatismo que mais se destaca no mundo porque eles radicalizaram nas suas ações, né? Em 1958 foi criado um grupo chamado ETA, que na língua deles, né, na língua basca, significa Pátria Basca e Liberdade. Então, qual era o objetivo desse grupo? Era lutar pela liberdade, pela independência do País Basco. Só que eles fizeram isso de uma maneira extremamente violenta, né? Eles tinham ideais nacionalistas, né, separatistas, e eles fizeram muitos atentados como forma de pressionar o governo espanhol pela independência. Então, eles mataram muita gente ao longo das últimas décadas, né, do século XX. Muitos políticos espanhóis que eram contra o separatismo
do País Basco, eles foram assassinados, né? Tem um vasto número de políticos que foram assassinados pelo ETA, né? E em 2011, esse grupo acabou anunciando o fim da luta armada. Em 2017, eles entregaram os armamentos que tinham ainda sob o controle e hoje o ETA não existe mais. Porém, esse sentimento nacionalista dentro do País Basco, ele ainda é muito forte, tá? Então, até o sobrenome deles é diferente, né? A sonoridade, eles se sentem eles são, né, na verdade, uma nação, mas que ainda não tem um território com o seu governo próprio. Eles pertencem à Espanha. Até o time de futebol de lá, né, que é o Atlético de Bilbao, eles só aceitam jogadores nascidos no País Basco, ou nessa região aí do norte da Espanha e no sul da França. Eles só aceitam jogadores que tenham origem basca. Então eles levam o nacionalismo até para os times de futebol, que é o Atlético de Bilbao. A Catalunha tem algumas semelhanças com o País Basco, né? A Catalunha, eles também estão localizados na Espanha, eles também têm língua própria, eles também têm cultura própria, eles também são extremamente nacionalistas, assim como os bascos, né? Só que é, eles não tiveram um grupo, né, criado extremamente violento, só que eles também têm um sentimento nacionalista muito grande, né? Eles se consideram uma nação sem um governo central, né? E tem um ano lá, tem um dia no ano que a população da Catalunha, a maior parte da população da Catalunha sai às ruas pedindo a independência, lutando para que a Catalunha se torne um país, né? Então, o futebol também é usado como instrumento de propaganda desse separatismo, né? O clube da cidade, o Barcelona, é extremamente ligado a esse movimento separatista. Então eles tentam desvincular a, a região, né? O território da capital Madrid. E eles foram muito perseguidos, né? Durante a ditadura do General Franco, na década de 60, o pessoal da Catalunha foi muito perseguido. O idioma catalão foi proibido nas escolas, eles tentaram abafar a cultura catalã, só que com a queda do General Franco, isso não foi. Eles não conseguiram êxito nisso, né? A Catalunha continua hoje forte, é um dos pontos mais visitados da Europa, né? Barcelona une uma cultura que mistura ali o extremamente antigo centro da cidade com coisas extremamente modernas. Então é uma das cidades mais visitadas da Europa, né? Um dos aeroportos mais movimentados da Europa. Então a Catalunha hoje ainda é muito forte, existe esse movimento separatista que luta, né, todo o tempo por essa separação, mas que ainda não foi efetivada, tá? É, Existem outros exemplos no mundo, tá? Existem os curdos na Ásia, né? Que a gente não vai estudar agora, né? A gente está falando de Europa, mas existem outros exemplos de povos, de nações que também não têm o seu governo. Tem lá um território que eles ocupam, mas eles não têm um governo, eles pertencem a um país qualquer, né? Então espero que tenha ficado claro essa aula. Para a gente finalizar, tem a página 73 para fazer, né? Fala, as questões falam sobre população, preocupação para os países europeus, né? A questão do envelhecimento da população, fala sobre migração no continente europeu, grupos separatistas, então tem uns exercícios legais para a gente fazer. Espero que vocês consigam acertar tudo aí. E que a gente, logo a gente se veja na escola, porque tudo vai passar e a gente vai sair forte disso tudo, tá? Eu desejo a vocês uma boa semana e fiquem com Deus.